E aí, gente, tudo bem? Eu sou Pedro Renó, professor, e hoje a gente vai falar sobre o período pré-colonial. É o período ali entre 1500 e 1534 na história do Brasil, que o Brasil já tinha sido, basicamente, estava em processo de conquista por parte de Portugal, mas ainda não era uma colonização definitiva. Então vamos começar? Bom, gente, a primeira coisa de tudo que a gente precisa entender é o conceito. É um período que Portugal esteve mais preocupado com realizar um comércio de especiarias, que a gente falou na última aula, quando eles haviam chegado até as Índias, em Calicut, primeiro através de Vasco da Gama, depois mesmo através de Cabral, que veio ao Brasil, e depois ele partiu lá para as Índias, se vocês lembrarem muito bem disso, do que simplesmente colonizar o Brasil de fato, ou implementar um processo de administração colonial no Brasil. Por quê? Porque era mais garantido chegar nas Índias, fazer o comércio de especiarias com as Índias, né? O cravo, a canela, entre outras coisas, porque eram produtos que vendiam muito bem na Europa, a pimenta do reino, entre outras coisas, do que ainda explorar o Brasil. O Brasil, eles acabaram de chegar, mas é um território ainda que é uma ameaça, é um risco econômico para Portugal. Então, até a gente não achar uma riqueza especificamente, algo que vai gerar um lucro de fato para Portugal, o que a gente faz? A gente continua no comércio de especiarias. Então, é esse período aí de 1500 a mais ou menos 1534. Por isso, então, a gente não teve ainda um processo de administração colonial. Então, por isso que a gente chama de pré-colonial, entenderam? Olha só, então estão aí as especiarias, que eram comercializadas a rodo, né, pelos portugueses com as Índias. Entre eles a gente tem, como eu falei para vocês, o cravo, a canela, a pimenta do reino. Inclusive há quem diga que Cabral ele ganhou parte do pagamento dele, inclusive para vir para o Brasil, e depois ir para as Índias com barris de pimenta. Então vendiam muito. Eu já falei para vocês aqui por que as especiarias eram importantes. Porque além de temperos, elas davam uma ideia de conservação de alimentos para a Europa, né, por aquele período. Vale lembrar que a gente não tinha geladeira, era muito difícil conservar alimentos, e a gente está entrando num período moderno, onde você está tendo uma abundância de produtos, onde inclusive você está tendo novas técnicas agrícolas. Não é mais a Idade Média, então as coisas precisam, a gente precisa conservar também, existe um excedente agrícola, certo? Agora vamos entender as características. Existem umas características básicas nesse período aqui no Brasil que vocês precisam compreender muito bem. Vocês não podem deixar isso passar. Inicialmente, né, então a gente começa com as famosas expedições guarda-costas. Ou o que é isso? Vamos conhecer o território, porque a gente precisa explorar esse território, é o território que é o Brasil hoje, para encontrar riquezas. Mas para conhecer esse território, então vamos procurar alguma coisa que gere lucro para Portugal. A gente precisa encontrar alguma coisa, mas também a gente tem que proteger, gente. Essa é uma questão muito importante, porque é um período que a gente vai ter invasões estrangeiras, que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouco, mas lembrando que o Brasil ele é dividido pelo Tratado de Tordesilhas, a parte do que pertence a Portugal, que era dividido pelo Tratado de Tordesilhas, que era mais ou menos no meio, né, que era um processo mais ou menos assim, o Brasil era bem menor do que se tem hoje, mas mesmo assim, isso era para Portugal e Espanha, outras nações não queriam saber, nem mesmo os espanhóis invadiam o território que era de Portugal, assim como os portugueses também invadiam o território que era pertencia à Espanha, a oeste. Então, vamos chegar no litoral e começar a explorar esse território brasileiro. É muito importante. A gente precisa conhecer esse território para a gente ver se de fato vai ficar com ele ou não, se a gente vai investir em uma administração colonial ou não. Entenderam? Então, esse é um processo importante. Agora, uma coisa também que é extremamente importante, e é uma questão que muitas pessoas têm dúvida, é sobre o primeiro contato. O primeiro contato que os portugueses tiveram com os indígenas, já com as caravelas, né, em naus de Cabral, as pessoas falam, mas como eles conseguiram se comunicar? Gente, não se preocupem com isso. Comunicação
é uma barreira, mas ela é ultrapassada, essa barreira é passada com o tempo. Alguns dias ou algumas horas você já consegue ter algum tipo de comunicação e mostrar os seus reais interesses. Agora, o que eu acho sensacional, que a gente não pode ignorar, é a carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escriba que veio com Cabral, e depois Pero Vaz de Caminha foi para as Índias com Cabral. Inclusive ele morreu em Calicut, ele foi assassinado em Calicut. Aqui eu trouxe um trecho. Eu vou mostrar para vocês um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, ao qual ele relata esse primeiro contato com os nativos aqui. Então prestem bem atenção. O capitão, quando eles vieram 2 nativos, né, a tentar fazer alguma espécie de diálogo com Cabral, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós outros que aqui na nau, eu já expliquei para vocês, é uma caravela um pouco maior, com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia. Os portugueses tinham um sinal de cortesia, o que os nativos não tinham, porque são culturas diferentes. Nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão, que é o Cabral, o capitão, e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Ele viu o colar de ouro e falou, aqui tem ouro. Para os nativos, para os indígenas, eles não exploravam ouro. Sabiam que tinham, mas não exploravam. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Identificou metais preciosos. Mostraram-lhe um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra. Olha só a comunicação. Isso aí é nosso. Nós temos. Como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro, aí eles já não conheciam. Não fizeram caso. Mostraram-lhe uma galinha, quase tiveram medo dela. Eles não conheciam galinha. Não lhe queriam pôr a mão. E depois a tomaram como que espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada daquilo. Era uma comida estranha para eles, né? E, se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhes puseram à boca. Não gostaram nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhe água em uma albarrada, não beberam. Mal a tomaram na boca, que levaram e logo a lançaram fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas, acenou que lhes dessem. Folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço, colocou ao pescoço. Depois tirou-as, enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Então, reparem nas intenções do primeiro contato que a gente está vendo. Esse primeiro contato entre portugueses e as pessoas que viviam aqui, os nativos, que depois eles vão chamar de índios, né? Mas reparem nesse primeiro contato que já dá para identificar, nesse primeiro contato logo de cara, olha só, a gente já consegue identificar as intenções. Reparem que a gente está vendo aqui, ó, falando várias coisas interessantes, mas olha só, colar de ouro, gente. Colar de ouro. Eles vão falar de prata, vão falar de várias outras coisas. Então, reparem as intenções desse primeiro diálogo, dessa primeira carta, esse primeiro documento escrito aqui no Brasil, endereçado a Dom Manuel, o rei de Portugal, certo? Mas e aí? Nesse primeiro período, esse pré-colonial, existe alguma forma, alguma estrutura sendo montada? Existe. Isso é muito importante que vocês saibam. Então nós temos a criação das primeiras feitorias no Brasil. E o que são feitorias? Um ponto de comércio. É onde chegavam e saíam produtos. Alguns portugueses que ficaram aqui no Brasil, depois mesmo que Cabral saiu, né, que ficaram durante esse período, eles tinham que conhecer a terra, mas ao mesmo tempo existia um choque de cultura muito grande. Eles não queriam viver como os nativos aqui viviam, eles tinham
eles tinham lembranças de Portugal, hábitos de Portugal, algumas comidas que vinham de Portugal. Então chegavam coisas para eles comerem, para eles não viverem idêntico, né, de forma idêntica como os nativos, porque eles não conseguiam, são culturas diferentes. E ao mesmo tempo, assim que você fosse explorando a terra, conhecendo a terra, descobrindo coisas novas nessa terra, que você tinha que mandar para Portugal riquezas, você precisava ter um ponto, um lugar que enviasse. E esses pontos a gente dá o nome de feitorias. São pontos de comércio, onde chegavam mantimentos para os portugueses que aqui viviam, que estavam aqui explorando, e onde você conseguisse uma riqueza, você levava para a feitoria, vendia para a feitoria, e a feitoria se encarregava de fazer a rota de volta até Portugal. Então isso é muito interessante, porque as primeiras feitorias, logicamente, elas estão localizadas, gente, no litoral brasileiro, porque é onde chega produto e é onde sai produto. Então, você explora a terra, leva para a feitoria, da feitoria eles levam para Portugal, entenderam? Agora, acharam riqueza no Brasil? Acharam. O primeiro ponto, a primeira atividade comercial, ainda nesse pré-colonial, vai ser o quê? O pau-brasil. Descobriram, de fato, o pau-brasil, que vai ser uma madeira que vai ser importantíssima para a construção de casas, móveis e navios, além do que ela gera um corante para tingir tecidos. Dá uma diversidade para a Europa. Vende muito, entenderam? Então o pau-brasil vai ser muito importante. Agora, é claro que o rei de Portugal está sabendo e ele precisa aprovar, né? Vai rolar mesmo da gente extrair o pau-brasil? Isso vai vender na Europa? Tudo bem, então eu vou conceder permissões para vocês aí no Brasil, se isso for possível, se vocês estão falando que o pau-brasil, ele, de fato, ele funciona, ele vai gerar lucro, eu vou conceder, então, para vocês explorarem esse pau-brasil. E o primeiro cara, a primeira pessoa que teve a concessão para a exploração do pau-brasil foi Fernando de Noronha. Olha o ano, já em 1501. Aí você fala, peraí, eu conheço esse nome, Fernão de Noronha. É Fernão de Noronha, que vai ser justamente o que vai receber, inclusive, que vai dar um nome ao arquipélago de Fernão de Noronha. Entenderam? Então tá aí o pau-brasil, a primeira grande atividade, a mais importante aí da história do Brasil, que hoje, inclusive, é uma árvore, uma espécie em processo de extinção, já há muito tempo, na verdade. Onde vocês acham pau-brasil? É muito difícil encontrar pau-brasil hoje, porque ele foi explorado excessivamente, exaustivamente na história do Brasil. Eu costumo dizer que a gente acha muito pau-brasil em escolas, por uma questão educacional, por uma questão didática, e sempre tem uma placa, né, pau-brasil, e em parques, né, em alguns parques, mas tem sempre uma placa que às vezes é maior do que a própria árvore, né, para você tomar muito cuidado, que essa árvore é importante para a história do Brasil, gerou interesses de Portugal e de outras nações também, gente. Agora, a mão de obra, isso muito me perguntam. A primeira mão de obra é o que a gente vai chamar, historicamente, tá? É um conceito que a gente chama de solução caseira. O que significa isso? Quem está aqui? Quem conhece mais a terra? Os povos indígenas. Vamos utilizá-los, então, para a utilização do pau-brasil, para poder extrair, procurar, encontrar e extrair o pau-brasil. Só que tem uma questão. A gente, nesse período, tá? Olha, é nesse período só. A gente não define a mão de obra indígena como escravidão. A gente pode defini-la como uma exploração, porque, como vocês viram, inclusive na carta do Pero Vaz de Caminha, que a gente viu agora há pouco, o índio queria trocar o colar. Vocês lembram disso? Que a gente falou, a gente tem isso aqui, a gente troca. Escambo vem de troca. Então, produtos que para o português não tinham tanto valor, as chamadas bugigangas, quinquilharias, panelas, colares, o índio, para ele achava interessante, são culturas diferentes. Não entendam como melhores nem piores, são culturas diferentes. E aí o índio fazia o trabalho de exploração do pau-brasil para os portugueses. Logicamente que essa relação é muito mais complexa. Se os índios não aceitassem, de certa forma, eles seriam violentados. Mas a gente tem o hábito de definir que não há uma escravidão. Há exploração, mas não escravidão nesse período. Tudo bem? Então, é muito importante isso que vocês saibam, gente, porque
E é uma outra questão que eu quero trabalhar com vocês, que é muito importante isso. Nunca entendam que os índios eles aceitaram, inclusive, essa exploração dessa mão de obra, mesmo que através do escambo, de forma passiva. Porque com o passar do tempo, eles foram percebendo o quanto que o trabalho deles era importante para Portugal e quanto que Portugal explorava eles. Isso lá na frente vai gerar, inclusive, revoltas, tudo bem? Agora, uma outra característica que eu preciso que vocês guardem, eu quero que vocês guardem, vocês não podem esquecer, é que o Brasil era alvo de outras nações. Eu já falei para vocês da Espanha lá no começo, que atravessava os limites do Tratado de Tordesilhas. Mas a gente tem também, gente, o que nós vamos chamar aí, ó, de, prestem bem atenção, de corsários. Os corsários franceses, gente, eram absolutamente comuns aqui nesse período. O que é o corsário? Entendam o corsário como um pirata. Ele vem para pegar o que não é dele, vem para piratear. O que não é dele no conceito, no ponto de vista de Portugal. Só que esse corsário, ele é financiado por o governo, por algum governo. Quando a gente fala corsário, quer dizer que ele é financiado por alguém. Ele não é um pirata que age independentemente, entenderam? E eles eram financiados pela França, porque olha só a frase do rei Francisco I, quando a gente teve lá o Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América entre Portugal e Espanha. O rei da França, ele falou assim: eu desconheço o testamento de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Francisco I de França, o rei da França. Por que ele falou isso? Vocês lembram que no Tratado de Tordesilhas foi a Igreja Católica que dividiu? Ela queria dividir a América entre Portugal e Espanha, na verdade o mundo, né? Porque era uma divisão no meio do mundo. Porque ela queria, inclusive, ela tinha interesses tanto do lado espanhol quanto do lado português. E aí o Francisco I, ele ironiza, é uma grande ironia histórica. Ele fala: eu desconheço o testamento de Adão, ele está falando do Antigo Testamento. Aonde que estava escrito que o mundo era só para Portugal e Espanha? Ele me deixou de fora. Então, os corsários franceses, eles são importantes, eles vão causar um grande problema que a gente vai ver nas próximas aulas para Portugal, porque eles vão vir aqui e vão fundar uma colônia francesa, de fato. Eles nunca vão aceitar que essa proporção de terra gigantesca pertence a Portugal. Então, na história do Brasil, ao longo do tempo, a gente vai ter invasões tanto da Espanha quanto da própria Inglaterra, da Holanda, logicamente, e os franceses, que são esses primeiros, né, que estão chegando, que não estão aceitando, querem explorar o pau-brasil, também querem enriquecer, assim como Portugal está tentando fazer, assim como a Espanha está tentando fazer. Gostaram da aula? Então a gente se vê na próxima, falando agora já de uma administração mais complexa na história do Brasil. Beijos. Fui!